Boa noite, tudo bom, pessoal? Hoje vamos abrir mais um podcast Papo Condominial Cast. Temos como os nossos apoiadores institucionais Freire Imóveis, Blessed, Atuari, Dalla Porta, Shalom Rain Advocacia, Ruggeri Rosa, New Line. Perdão, esses são os nossos apoiadores. Ih, já comecei errado. Os nossos institucionais agora sim são a Sussíndicos, Dale Carnegie e Anacom. Hoje nós vamos mergulhar num universo que muitos conhecem bem, que é a vida em condomínio, né? E seus conflitos. Para ajudar a entender um pouco mais sobre esse cenário e encontrar soluções pacíficas, temos conosco o Dr. Carlos Eduardo Chapeta, né, advogado e mediador, porém hoje está aqui como mediador, para nós debatermos um pouco mais sobre o tema, né, conflitos em condomínio e a importância da mediação. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e estamos com muitas dúvidas, né, que a gente já comentou hoje, que eu disse que eu particularmente tinha um certo rancinho, é a palavra, com mediação, até quando veio esse assunto, que a Maureen colocou pra mim, aí eu meio que torci meu nariz, mas ele disse, não, hoje a gente vai desmistificar e tu vai sair com outra cara daqui de dentro. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, boa noite, Mariana, boa noite, Maureen, que fez o convite para mim, boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, e também você que está vendo gravado. Hoje vamos falar sobre mediação condominial, tentar esclarecer algumas questões e também desmistificar esse instituto que é tão importante, mas que muitas pessoas às vezes têm esse ranço, como a Mariana aqui hoje. Espero que ao final ela abra um pouco uma fresta dessa cortina aí e dê uma oportunidade para a mediação condominial. Sem dúvida. Então, assim, para começar, né, uma pergunta, né? Por que o condomínio é tão propício para conflitos e quais são os fatores que transformam esses vizinhos em adversários, né? Bem, Mariana, o condomínio, ele é como se fosse uma grande família. Uhum. São várias pessoas de pensamentos diferentes, de crenças diferentes, cada uma com um estilo de vida, e também outras pessoas que acabam indo morar em alguns condomínios que nunca vivenciaram este tipo de moradia, né? Uhum. Vertical, né? Porque alguns moravam em casa e daí acabam indo para o condomínio. Então ali, queira ou não, essa grande família vai ser obrigada a conviver. E aí vai ter o barulho do latido do cachorro, da criança, a questão do estacionamento, das áreas comuns. Do ar-condicionado que pinga. Do ar-condicionado que pinga. Então, são vários fatores que acabam inflando ali toda aquela situação. E às vezes as pessoas chegam do trabalho cansadas, estressadas, do trânsito, enfim, várias questões, e acabam querendo chegar em casa e descansar, e daí se deparam com algum problema, não conseguem, então descontam daí no vizinho, no síndico, eles acham que o síndico ele é culpado de tudo, mas ele não é culpado de tudo, ele é responsável por muita coisa. Eu digo que síndico é quase uma lixeira, né, que só recebe todas as frustrações possíveis e imagináveis. Tu tem percebido algum tipo de conflito no último ano, enfim, né, mais recente, que tem se tornado muito frequente que antes não era? Eu acho que vem eu acredito que vem desde a época da pandemia a questão do barulho. Uhum. Porque as pessoas estão trabalhando em casa, né? Isso continua, ainda que não seja hoje uma regra, que pode ser uma exceção, mas muitas ainda residem e trabalham em casa. Então, tem a reforma, tem a questão do barulho da criança que está em cima, e isso tudo acaba atrapalhando, né, o trabalho, e acaba muitas vezes parando aonde? No judiciário, quando poderia ser resolvido com uma conversa, com um diálogo. Vamos lá, pelo que eu me lembro, tá? E aí hoje tu é o especialista, né, eu digo. A mediação seria... a diferença da mediação e da conciliação, né? Eu acho que seria dois institutos muito importantes de diferenciar eles. A mediação seria uma aproximação dos dois para trazer numa conversa... uma conversa mais... Como é que eu posso te dizer? Uma conversa mais... Meu Deus do céu. Informal, perfeito. Isso. Mas, assim, trazendo as duas partes para tentar mediar, chegar à metade, a um consenso, né?
Não sei se seria bem isso. E qual a diferença para conciliação, ou enfim, difere aí os dois para o pessoal? Tá bom. A mediação, ela é uma forma de resolver os conflitos. Assim como a gente tem o judiciário, tem a conciliação, tem a arbitragem, nós temos a mediação, que conta com um profissional especializado em determinada área, no caso hoje condominial, que vai conversar com as partes, porque às vezes tem um ruído ali naquele diálogo, eles não querem dialogar, então a gente trabalha na retomada do diálogo, porque a mediação, ela não visa o acordo em si, ele é uma consequência, ele faz com que as partes, que a gente chama de mediandos, retomem aquela conversa, não necessariamente na primeira sessão juntas, porque às vezes as pessoas estão numa escala de conflito um pouco alta e não conseguem dialogar. Então a gente faz todo um trabalho, todo um estudo. E o mediador, ele não vai sugerir nada, ele não vai dizer quem está certo, quem está errado, o que os mediandos, as partes devem fazer, o que elas devem, caminho que elas devem seguir. Já na conciliação, o conciliador, que eu também sou um conciliador, mas atua daí de forma diferente, ele sim pode pegar e sugerir. Quem sabe vocês podem ir por este caminho e as consequências serão essas e outras, né? Então, também por isso que é muito importante a presença do advogado numa sessão de mediação. Perfeito. Então, a mediação, digamos que digamos não, é exatamente isso. É trazer a comunicação e fazer com que as duas partes se entendam. Isso. Claro, o mediador vai ali dando umas organizadas nas arestas, né? E, enfim, se o assunto principal vai saindo de foco, vai retomando esse assunto, mas não para chegar num resultado de um acordo, né? Supondo que vai ser um acordo, que a ideia foi para realizar um acordo, mas sim para conseguir os dois se entenderem, se comunicarem. Seria isso. Construir um consenso ou entendimento, seja esse permanecer numa sessão de mediação ou, quem sabe, e passar para o judiciário ou até para a arbitragem, né? Então, tem todo esse cuidado aí, e o mediador, ele não vai direcionar as partes. Os mediandos, ele vai acompanhar, e sempre voltado com foco na perspectiva do futuro. Como que eu quero resolver essa questão aí? Claro que de vez em quando vai dando uma olhada ali no retrovisor, mas sempre buscando esse olhar no futuro, né? Perfeito. Voltando um pouquinho mais para a questão do condomínio, que eu achei importante fazer esse adendo, porque as pessoas não sabem muito bem diferenciar a questão mediação, conciliação e arbitragem, né? Então, achei importante trazer esse conceito, apesar de a gente já ter entrado na contextualização do problema, né? Mas então, assim, vamos supor que já temos um problema formado, né? Quando um conflito não é bem administrado, quais são as principais consequências para o morador envolvido e para a comunidade, né, condominial, que você As enxerga? consequências são graves, como, por exemplo, o caso que a gente viu em Campos dos Goitacazes, que saiu na mídia, né? Teve grande divulgação ali, e o subsíndico voluntário ali naquele condomínio, ele tentou entrar em contato com aquele morador para falar sobre uma infiltração. Ele ficou exaltado, né, totalmente fora de si, e agrediu e acabou tirando a vida dele ali. Então, as consequências podem ser verbais, podem ter agressões físicas, e depois a questão criminal, e depois também pode acabar onde? Sempre no judiciário. Daí um juiz tem que decidir por algo que poderia ter se resolvido com uma conversa. No caso esse da infiltração, que é normal acontecer isso, né? Em condomínios verticais. Isso, né? Então, fazer a manutenção ali e conversar e não chegar nessa atitude extrema de ter que eliminar o outro, que eu vejo o outro como meu inimigo, alguém a ser combatido, e não como um conflito normal, inerente da convivência do ser humano e na área condominial. Tu acredita que, esses conflitos podem gerar alguma desvalorização no imóvel propriamente dito? Com certeza, porque ninguém quer morar num imóvel que tenha bastante conflito, né? Aquilo acaba desvalorizando. Ele pode estar na melhor localização no bairro de uma cidade, mas se tem muito conflito, o pessoal não vai querer se mudar para ele, não vai querer residir naquele imóvel. Então, isso acaba desvalorizando, e o pessoal também acaba se mudando. Perfeito. E como tu
indica, né? Eu não sei como é que é o teu trabalho. Se tu trabalha diretamente com a questão da mediação, já chegou o problema para ti? Ou se existe alguma prevenção com os síndicos? Por exemplo, tu pode ir por esse caminho, tu pode ir por esses outros. Quais as ferramentas, não sei se acontece isso, mas quais ferramentas que tu daria para o síndico ou para os nossos síndicos que estão nos assistindo para começar a melhorar essa questão ou fazer uma própria mediação sem precisar necessariamente de um mediador, né? Sim. Eu gosto muito de trabalhar com a prevenção. E claro, quando o conflito ele está instaurado e que escalou, daí sim a gente tem que atacar o problema, né? O conflito, o desafio ali. Então, eu acredito que é interessante que os síndicos façam reuniões, assembleias e chamem um mediador especializado na área condominial para explicar, para desmistificar o Instituto da Mediação, explicar para os próprios moradores como vai funcionar, para que seja incluída uma cláusula no regimento interno ou na convenção, porque todo e qualquer conflito primeiro bate a porta da mediação. Claro que primeiro passa por uma análise do síndico e também do jurídico, para poder verificar se aquela questão ali pode ser ou não mediada ou tem que bater a porta do judiciário, porque a mediação também não é uma panaceia, não é que nem aquela esponja de aço de 1001 utilidades, mas sim tem muitas funções e tem a sua importância na prevenção e também no controle depois na solução daquele conflito que já está instaurado no condomínio. Perfeito. E quais tu diria que são... como funciona uma sessão de mediação, né? Teria algum passo a passo, assim, simplificado, só para as pessoas entenderem? Sim. Literalmente, a gente está desmistificando a questão da mediação, né? Então, trazer essa questão, trazer até os princípios, né, fundamentais da mediação, o que seria interessante, assim, para o pessoal nesse sentido? A autonomia das partes, as partes elas têm que querer estar ali naquele momento, a imparcialidade do mediador, por isso que eu digo que nem aquela música que diz cada um no seu quadrado, síndico é síndico, advogado é advogado e mediador é mediador. O síndico, ele pode ir até o momento, por exemplo, fazendo uma analogia, se tem um vazamento, ele vai fechar aquele registro e vai chamar o encanador. No caso, vai ser o mediador diante de um conflito. Ele vai analisar o síndico, qual é o conflito, quem está envolvido, o que ele originou. Se ele puder, como conciliador, como gestor de conflitos, como alguém que gosta, né, da pacificação, que não tem que estar partido para o judiciário, ele pode sim buscar a ajuda do mediador, conversar com o jurídico e saber se aquele caso pode ser ou não mediado. Então, é assim. E também o princípio da imparcialidade, a autonomia das partes, elas têm que estar ali. E é informal, como eu digo assim, não teria um passo a passo. A gente recebe, no caso, a reclamação de dos condôminos ou da administradora, do próprio jurídico, do síndico, entende ali todo o conflito, depois convida a outra parte, outro mediando ali para uma sessão, para a gente começar a conversar e compreender quais são os interesses, as necessidades de cada um, que às vezes não é dito, às vezes o que eu quero não é bem aquilo que realmente eu preciso. Perfeito. E a mediação pode ser aplicada a qualquer tipo de condomínio ou existe alguma exceção? Não. Tendo conflito, pode sim... e tendo vontade de resolucionar, eu digo. Porque vai para um judiciário, às vezes tem questões ali, por exemplo, estraga um elevador, né? Ou uma questão própria do combate ao incêndio, como... PPCI? Isso. Você vai ficar discutindo no judiciário quantos anos vai ficar? 5, 6, 10 anos ali. Será que um condomínio tem... esse tempo todo para ficar aguardando, não, fora o custo. E quando eu digo custo, são as custas judiciais. Não é o valor que você está investindo ao pagar os honorários do seu advogado e também do mediador, que é muito mais acessível e econômico tu trabalhar com a prevenção do que depois esse longo período de briga e discussão no judiciário. Sem dúvida. E em que ponto tu acha que um pequeno problema acaba se tornando uma disputa judicial? E voltamos à questão dos custos, né? Bom, a gente sabe que custos variam
conforme o valor da causa. Não sei se você sabe, mas é conforme o valor da causa que vai variando um pouco disso. Mas, enfim, o que tu acha, assim, que um pequeno problema pode se transformar num grande problema, assim, e pode recair efetivamente na esfera judicial? O conflito, né, como diz até a doutora Pretel, nunca começa pequeno, nunca começa grande, ele começa pequeno. Seja, por exemplo, num olhar torto, né? Então, e as pessoas, às vezes aquele olhar ali leva a uma escala do conflito, ou como um caso que teve numa cidade aqui recentemente, foi na época do carnaval ali, por exemplo, um conflito que começou com um tapete, não sei se eu posso comentar ali, que acho que tem a ver, que é um pequeno, uma moradora tinha um tapete dela, que ela, particular, ela resolveu colocar aquele tapete no hall de entrada do condomínio. Um morador ali ficou incomodado, na época do carnaval, tirou o tapete e colocou na porta do apartamento dela. Ela olhou ali, não soube quem tinha feito isso. Vai lá e colocou de novo. Colocou de novo. Ele ficou brabo, subiu até o andar dela e pegou e agrediu ela, né? Então, algo que era pequeno... Meu Deus, a que ponto chegamos? Só que chegou no tempo da barbárie, né? É complexo. Então, mas algo banal, né? Uma questão de um tapete que poderia ter conversado, mas o que tem a ver? Um conflito mal resolvido lá de 2020, porque ela teria recebido algumas visitas e algumas crianças estavam ali, estavam brincando, aquilo incomodou ele. Ele foi lá, foi reclamar, foi agressivo com ela, não chegou às vezes de fato, mas foi agressivo, e ela registrou um boletim de ocorrência, aquilo ali exaltou mais ainda os ânimos, eles cortaram relações, ou seja, aquele conflito mal resolvido de um barulho acabou numa agressão física. Então, são pequenos detalhes que acabam virando grandes conflitos, por isso que não tem um momento certo para mediação, mas sempre no início é melhor. Então, procurando, por exemplo, quando o conflito não envolve uma coletividade, o síndico ele não tem por que estar se metendo, né, vamos dizer assim. Caberia aqueles dois vizinhos se entenderem. Serem adultos, sentarem e conversarem. Porque a gente vê muito, por isso que eu digo, a mediação, ela faz com que tu saia daquela posição de criança para adulto. Porque nós temos que, como adulto, será que a gente não pode sentar à mesa e resolver aquele conflito? Será que eu tenho que delegar para um terceiro que não conhece a minha realidade, não conhece o meu condomínio, para decidir depois eu dizer, mas aquela pessoa não leu o meu pedido, não entendeu nada do que eu disse, porque às vezes eu não posso não ter conseguido me expressar direito ali no papel. Por isso que a mediação ela faz com que aquela solução seja personalizada e não algo formatado, algo padronizado, como algumas decisões que a gente vê. Porque o judiciário ele não soluciona, ele dá uma resposta, porque muitas vezes aquilo ali acaba acirrando e nascem outros e outros processos. É exatamente isso. Eu até ia entrar nessa questão dos benefícios de se optar pela mediação em vez de levar o conflito diretamente para a justiça ou tentar resolver na marra. Então seria justamente isso, né? Ele não traz uma solução propriamente dita, ele vai dizer o que tem que ser cumprido. Agora, goste ou não goste, é decisão judicial e ponto, né? Mas, entrando novamente na questão dos benefícios, né? Como ela contribui para um ambiente mais harmonioso, colaborativo no condomínio a longo prazo? É complexo porque hoje a gente está vendo e vivendo uma sociedade cada vez mais polarizada naquela coisa da estratégia que o que importa sou eu, o que é importante para mim, o outro que se dane. Só que tu vivendo numa comunidade, num condomínio, nessa grande família, como eu gosto de chamar, com pessoas diferentes, tu é obrigado, sim, porque tu vai ver essas pessoas nas áreas comuns, no elevador, na temida assembleia. Então, tu vai ter que saber lidar com todos esses conflitos, com essa diversidade toda. Então, precisa saber conversar, saber compreender, como algumas pessoas, acho que a maioria já deve ter visto aquela figura do 6 e do 9, e que chamam depois com empatia, mas não tem como me pôr no lugar da Mariana e a Mariana no meu lugar, mas a mediação faz com que eu estou vendo o 9 e a Mariana o 6, a gente vai mudar de posição para eu ver o 6 e ela ver o 9. Sim.
Não que ela vai concordar com isso, não é isso, concordar, mas compreender por que ela está vendo aquele mesmo conflito sobre um novo olhar, uma nova perspectiva, para dali Se eu estivesse no teu lugar, né? Se eu estivesse vendo 9, quem sabe eu também não agiria da mesma forma, né? É exatamente. Ou nada a ver, mas... Ou manter a minha opinião também. Mas só para poder ter essa outra visão ali, poder construir algo. Porque quando se constrói um consenso, entendimento, ou como alguns chamam tal de acordo, o descumprimento ele é menos de 1%. E quando é algo imposto, é algo que construído, mas não de uma forma que o diálogo prevaleça, o descumprimento pode passar de 10%. Então, a mediação ela é importante. Uhum. E tu teria algum exemplo prático, assim, de condomínios onde tu vivenciou toda essa questão da mediação, né, que foi resolvido com sucesso? Sim, tem, por exemplo, eu trabalhei aqui, eu comecei na área condominial no projeto Nazaré aqui em Porto Alegre, que para ampliar ali a pista do aeroporto Salgado Filho tinha que tirar uma comunidade chamada Nazaré, que foi relocada em outras 2 comunidades, em outros 2 empreendimentos que foram construídos. E aquelas pessoas viviam há 50 anos numa situação e se depararam vivendo uma em cima da outra. E daí nós tivemos muito o inadimplemento em algumas quadras. E de 98% de inadimplência passamos para 98%, 100% ali de adimplência, explicando o porquê que era necessário pagar aquele condomínio, porque se o condomínio vence hoje, amanhã, já está causando prejuízo para aquele condomínio. E se vai passando 1, 2, 3, 4, 5 meses, fica mais difícil do condomínio receber aquele valor. Teve também um caso muito complexo de uma cobertura que o casal residia, acabou falecendo, a esposa se mudou para um apartamento menor e começou o inventário. A família entrou em briga, o condomínio deixou de ser pago. Meu Deus. E aí começou a virar bola de neve. Bola de neve. Comeu o valor do apartamento. E eles queriam entrar no judiciário, mas que bom que o síndico teve uma boa ideia de chamar mediação. A gente conversou com o jurídico também, sempre, né? Sim. Gosto de enfatizar isso. E daí resolveram chegar num consenso que eles não queriam alugar. Daí alugaram. Para que o valor do condomínio fosse pago pelo locatário. Daí tu pode perguntar, tá, mas e os atrasados? Pois então, aí houve novas rodadas de conversa e eles parcelaram todo aquele atrasado ali aos poucos para poder ressarcir o condomínio. E nesse meio do caminho apareceu um filho que o falecido teve fora do casamento. Então o conflito foi bem desafiador. E aí a gente descobre das fofocas do condomínio, gente. Então foi bem desafiador esse caso, mas que teve uma solução eficaz ali naquele momento para o condomínio. Porque se fosse para o judiciário, com certeza, até hoje, eu acho que não teria nem tido uma resposta ainda. Com certeza não teria. Sem dúvida alguma. E algum caso que tu participou que foi, assim, extremamente negativo, que tu pensou assim, realmente, desse aqui não vai ter cura, vai ter que sacrificar, vai ter que largar lá pro judiciário para eles decidirem. Ai, olha... todos. Não tô brincando, gente. Tem alguns, mas tem um, por exemplo, que eu achei que ele estava tramitando no judiciário, que eu achei que a gente não ia conseguir chegar num consenso, que era a entrega do empreendimento de classe média, mas que estava caindo as pastilhas, tinha problema de infiltração, problema no escoamento da água da chuva, várias questões, e parou no judiciário. E mais de um ano aquela briga toda ali. E eles resolveram chamar a mediação extrajudicial ou privada também, como a gente chama. Ai, que ótimo. E trabalhando de forma paralela. O processo continuou tramitando. E ali, como eles não tinham também muita segurança na mediação ainda, no começo ali, foram feitos acordos parciais. Até para eles sentirem segurança no instituto e também de que a construtora ela cumpriria com aquilo que ela estava se comprometendo. E foi devagarinho, passo a passo, foi construído e eles conseguiram chegar num consenso. Foi algo muito complexo, demorou meses, mas já estava há anos no judiciário, né? Então, esse é o maior exemplo que a própria mediação, bem aplicada, ela é efetiva, né? E tem casos que as pessoas não querem, daí tá tudo bem, a gente não tá ali... Até porque um dos princípios é a voluntariedade, né? Então, se não quer, não quer, ponto final. E não tem como obrigar ninguém, né?
e vida que segue. É. Mas pode ser que aquilo ali elas reflitam que depois, daqui 2, 3, 4, 5 meses, elas possam retomar e dizer, não, quem sabe a gente não tenta de novo, faz um acordo ou compreende melhor a situação, porque nada é inválido, nada vai deixar de fazer sentido. Sim, com certeza. E sobre o condomínio começar a implementar, né, essa cultura da mediação, é necessário ser feita alguma alteração na convenção? Ou, exemplo, já existe a convenção feita no meu condomínio. Gente, hoje eu tô assim, ó, péssima de memória. Sério. É feita a mediação. É feita a mediação. Eu preciso alterar minha convenção para começar a utilizar a mediação? Não, não precisa. Claro que é importante que seja alterada, mas alguns colegas advogados não gostam muito do Instituto, mas quando for alterar, não quer pôr na convenção, coloque no regimento interno e torne aquilo ali uma obrigatoriedade, nem que seja, se a pessoa não participar da primeira sessão, que seja aplicada uma multa, para que assim a gente consiga mudar essa cultura do litígio, porque as pessoas gostam de dizer, porque tu vai ver, porque na frente do juiz, gente com 80 e poucos milhões de processos, com mais de 7 mil só aqui no Rio Grande do Sul por juiz, tu acha que o juiz vai parar para analisar a minúcia do teu caso? Não vai. Depois sai aquelas decisões que vocês reclamam. Mas por que não tentar conversar ali? Claro que, então, é importante fazer reuniões, assembleias, convidar o mediador, como eu disse anteriormente, para explicar, para desmitificar, para saber se aquele caso pode ou não ser mediado. Também fazer plantões depois de implementado ali. É interessante que consegue resolver os conflitos pequenos de forma rápida, sem muita demora. E também o síndico não precisa estar se envolvendo com tudo. Como eu estava dizendo antes, o que não atinge a coletividade pode passar direto para a mediação ali. Eu tenho certeza que o pessoal vai mudar de opinião depois que começar a conhecer o Instituto. E no caso, assim, de implementarmos dentro do condomínio o Instituto da Mediação, quem pode ser um mediador? O síndico pode? É necessário profissional externo? Alguém da própria comunidade? Não, tá tudo errado. Porque a gente vê... Eu tô perguntando, viu, gente? Para depois vocês não saírem fazendo por aí. Tem uma luta isso, porque muita gente fala que não quero contratar mais um gasto mediador, porque eu sou síndico mediador, eu sou advogado mediador. Sinto muito, senhor síndico e senhor colega advogado. Não pode, está na lei. Cadê a imparcialidade daquele profissional que está expresso na lei? Ou aquele caso que tu atendeu como mediador, tu tem que ficar 1 ano sem assessorar aquelas partes, aqueles medianos ali. Uhum. Então, tem todo um cuidado. Precisa da imparcialidade, porque teve um caso uma vez que saiu... o síndico, na maior boa vontade, ele tentou mediar um caso complexo, virou uma confusão tão grande que depois demorou 4 anos para aquele condomínio voltar ao normal ali. Meu Deus. Então, como eu disse, o síndico, ele é um gestor de conflitos, ele é um conciliador. O advogado, ele pode ser um negociador, ele vai analisar aquelas propostas, vai criar propostas, ele vai dar a segurança jurídica para as partes, é ele que vai tirar as dúvidas jurídicas dos seus clientes ali, para saber se aquela decisão que está sendo construída ou vai ser tomada, quais são as consequências para o condômino ou as consequências para o condomínio. Então, sempre é bom contar com um mediador, profissional, especializado na área condominial, porque tanto o síndico quanto o advogado eles podem ir até um certo ponto. Depois não é porque o Carlos está aqui não querendo. Não, está na lei, é a imparcialidade, está expressamente ali na lei da mediação. Até porque as pessoas talvez não entendam, né? O advogado do condomínio, ele representa o condomínio, então, na teoria, ele vai trazer benefícios à questão do condomínio. Ou seja, ele não é o advogado ou o mediador, no caso, capacitado porque ele tem um interesse. Da mesma forma, um condômino que seja mediador, né? O condômino, querendo ou não, ele também tem um interesse. Então, é essa importância de trazer um um mediador externo, né? E a questão dos custos, né, envolvidos, como existe essa cobrança dentro do condomínio, né? É feita diretamente aos mediandos? É feita de forma
enfim, de cobrança por todos? Aí depende de como o profissional trabalha. Eu não posso falar aqui porque cada mediador, cada câmara privada tem uma forma de trabalhar. Mas sim, tem os honorários, tem os custos ali da contratação daquele profissional, que pode ser para participar de uma sessão única ou de uma assembleia. Aí vai ser diferente o valor que vai ser cobrado, né, dos clientes ali, seja do condômino, seja do condomínio, seja do síndico, seja da administradora, do que for. Então, é caso a caso. Caso a caso. Perfeito. E que conselho tu daria para o síndico que está constantemente apagando fogo e quer introduzir a mediação no condomínio? Chame amanhã, na primeira hora do dia, um mediador, que tem um mediador no Brasil todo aí, seja de forma online ou seja de forma presencial, para tirar as dúvidas, para esclarecer, para desmistificar e para saber se faz sentido ou não para o senhor síndico, para a senhora síndica, para o seu condomínio ali. E para os moradores, né? Como tu pode sugerir essa busca da mediação para resolver um problema com algum vizinho? Fala para o síndico que tu quer fazer mediação. Isso. Ou quando envolve só o teu vizinho que está fazendo barulho ali, chama o mediador, conversa, ou se não quer falar com o mediador que não conheça, conversa com o teu advogado da tua confiança ali, para saber, olha, nesse caso, será que não daria para a gente conversar, dialogar, chegar num consenso, construir algo que não leve tanto tempo, que não demore tanto, porque tu poder dormir mais tranquilo ali, sem ficar pensando 1, 2, 3, 4 anos e aquilo sem se resolver. E agora estamos chegando mais para o final, pessoal. Por incrível que pareça, a conversa está fluindo bastante, está ótimo. Mas, assim, tu acredita que a prática da mediação vai se tornar algo padrão ou muito recorrente nos condomínios? Eu acredito. Ou como é que tu anda vendo essa crescente, né? As pessoas tendo mais procura, né? Para, enfim, mediar, em vez de entrar nas vias judiciais. Como é que tu vê esse crescimento, né? Eu acredito porque a gente está vendo essa escalada descontrolada dos conflitos condominiais, seja por barulho, seja pela inadimplência, seja agora pelo pessoal que está frequente, essa questão das pessoas que estão andando nuas nos condomínios. Meu Deus, então, sim. toda semana a gente está vendo isso. A questão está aumentando, então precisa ter esse novo olhar, essa nova forma de solucionar conflitos. Uma mudança do litígio para o consensual. E não quer dizer que eu estou sendo fraco, que eu não estou sabendo negociar, mas é muito melhor tu que sabe do teu problema, do teu desafio que está enfrentando naquele momento ali, qual que é a melhor solução para ti, e não uma pessoa que sequer conhece a tua realidade, sabe o que é melhor para inclusive para aquele teu condomínio. Perfeito. E a questão, tu anda percebendo que existe mais procura pela mediação do que eventualmente judicializar a questão? Ainda... Ou tu vê alguma resistência? Ainda tem uma resistência como essas que tu mencionou no início aí, desse ranço de, vou chegar aqui... Mas aí tu explica pro pessoal por que eu tenho esse ranço. Explica para eles, é que eu participo, às vezes, de vez em quando, de audiências de mediação, e eu expliquei para ele, efetivamente, o Sejusc, desculpa, gente, tá? Mas o Sejusc, né, daqui do nosso tribunal e do Tribunal de Santa Catarina, realmente não são focados em conciliar, não, em mediar. Eles são focados em conciliar, né? Então, pessoas que têm essa primeira, digamos assim, esse primeiro contato com a mediação e tem diretamente com esses, não sei se seriam órgãos, né? Mas, enfim, com esses sejusques da vida, tem uma experiência extremamente que é basicamente o que eu digo assim, eu vou lá encenar, entendeu? Que a gente tá a fim de chegar numa solução. Sendo que não tem, né? A gente já pediu, eventualmente, dispensa para não participar, mas mesmo assim nos obrigam. E aí fere um dos princípios principais da própria mediação, né? Porque, enfim, da voluntariedade, né? Então, eu disse pra ele, eu tenho meu rancinho, mas eu tô disposta, entendeu? A abrir, quem sabe até não sugerir, né? Para as minhas questões, né? Porque até, enfim, a gente tava conversando sobre a questão da mediação.
e os meus processos. Mas trazer essa questão da mediação efetivamente é muito importante, e, inclusive, em questão de custos, é muito menor, né? Tanto para quem vai processar e para quem está sendo processado, né? E só para Fica à vontade. poder compreender ali. E esse teu ranço, vamos dizer assim, ele tem a ver porque pela questão que levam para um lado meio de terapia. De terapia. Tá. Infelizmente, vários colegas que eu falo dizem, eu não gosto da mediação porque eu tive a experiência que levaram para terapia. Gente, eu digo, mediação não é, nunca foi e nunca será terapia, nem aqui e nem na China. Terapia você faz com o teu terapeuta, com o teu psicólogo, com o teu PNL, com o teu psiquiatra. É uma forma de resolver conflitos onde o diálogo deve prevalecer e a vontade das partes estarem ali abertas, naquele momento, estarem ali como adultas e chegar a construir uma solução, um consenso, seja ele qual for, seja ficar na mediação, seja partir para a arbitragem ou para o judiciário. Eu não falo aqui na questão dos sejusques porque eu nunca trabalhei na esfera judicial, então eu só trabalho na esfera extrajudicial. Então a minha visão é outra, mas os meus colegas que têm esse ranço, essa resistência, esse olhar, da forma como é tratada, levada para um lado de terapia, que não é o certo, que não é a mediação. Agora eu pensei, a primeira pergunta quando a gente entra numa audiência de mediação é: o que aconteceu? Perguntam para a parte autora, normalmente eu acabo representando os réus. E aí, a autora vai lá, fala a situação e pergunta: como é que tu te sentiu sobre isso? Eu digo, mas eu não quero saber como é que ela se sentiu sobre isso, entendeu? A ideia é trazer as partes para conversar e ver, né, os seus polos, enfim. E aí eu fiquei sentindo efetivamente como se eu estivesse numa sessão de terapia. E eu assim, gente, que perda de tempo, entendeu? Aí não é efetivo, não é frutífero, é desgastante. Mas, claro, que se a parte trazer aquela dor dela, como a pergunta que um colega mediador fez, a gente trabalha com isso. Questão de olhar o ponto de vista da outra pessoa. Mas com esse viés de terapia, não. Pelo menos não faz sentido para mim. Não faz sentido. Ao meu ver, também não faz sentido. Mas então, assim, vamos agora efetivamente chegando ao fim, né? Eu deixo normalmente meus convidados muito livres para falar alguma coisa que deixaram de falar, assim, durante e que acredito que seja importante, ou eventualmente alguma coisa que tu falou que tu acredita que seja primordial e muito importante, né? É aquela tua mensagem final, eu digo jabá, qualquer coisa, vai. Agora o tempo é teu. Então, eu quero agradecer a oportunidade aqui, Mariana, também a Maureen, pelo convite, que é a primeira vez que estão recebendo aqui nesse podcast tão importante a nível nacional, que trata do tema e da esfera condominial, um mediador de conflitos especializado na área condominial. E eu quero pedir para você que está nos assistindo, seja síndico, seja morador, administradora, colega, advogado também, que tem essa resistência, que abra uma fresta dessa cortina aí e dê uma nova oportunidade para a mediação. Não precisa começar com os casos mais complexos, comece com os casos mais simples, para que você veja... Sinta firmeza no trabalho. Na mediação ali. Porque é que nem casamento, não é porque o senhor ou a senhora teve um casamento ruim que não vai deixar de casar. E se ficou com algum trauma, vai fazer uma terapia para daí sim procurar a mediação. E como eu gosto de dizer, na mediação você tem vez e tem voz. E muitas vezes no judiciário não. Mas não porque o advogado não quer, porque o juiz não quer. Porque o procedimento processual não permite para aquele caso. E ali, na mediação, você tem aquele momento para falar o que você quiser. E na mediação, o diálogo constrói soluções. Eu quero deixar aqui também o meu Instagram, se eu puder. Fica à vontade. @CarlosEduardoChiapeta. Então tá, Carlos Eduardo. Agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade, por todo o teu conhecimento, né? Como eu disse, hoje ele não estava aqui como advogado, hoje ele estava aqui como mediador, Carlos Eduardo. Agradeço muito. Tirou um pouquinho do meu ranço, né? Tirou um pouquinho do meu ranço.
E, enfim, agradecer a disponibilidade, tempo, conhecimento, todos compartilhados conosco, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. E agora, fechando, pessoal, queria agradecer aos nossos apoiadores, né? Aliança, Freire Imóveis, Blessed, Atuari, Della Porta, Shalom Rainha Advocacia, Ruggeri Rosa, New Line. E os nossos apoiadores institucionais, Assocíndicos, Dale Carnegie e Anacom. A todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada pelo tempo e disposição para ter ficado aqui com a gente. Não desistam da mediação é muito importante. E eu digo para todo mundo, quando a gente não judicializa, isso aí, tu já ganhou uma grande perda de... Como é que eu digo? Eu digo para as pessoas que tá economizando tempo, dinheiro e disposição para resolver outras coisas da tua vida, né? Porque, enfim, o judiciário toma tempo e dinheiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!